Hoje, essa oração tem muito a ver com com o capítulo que a gente vai falar hoje, que é o capítulo 11 do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. A gente sabe disso, né? A gente ouve sempre falar nisso, amar o próximo como a si mesmo. E eu acho que no fundo, a gente, principalmente quando começa a estudar a doutrina, a frequentar a casa, qualquer casa de oração, a gente melhora nesse quesito, né? E a gente procura ajudar da maneira que a gente consegue, da maneira que as oportunidades aparecem para nós, mas isso faz a gente refletir, e cada vez que a gente tem oportunidade de ler mais o Evangelho e de estudar mais, que, na verdade, a mensagem de Jesus, como todas as mensagens de Jesus, ela vai um pouco além do que vem escrito primeiro para nós. Então, amar ao próximo como a si mesmo é um capítulo do Evangelho, um capítulo longo, em que Jesus trata de alguns assuntos. Ele chama, inclusive, esse mandamento de mandamento maior, né? Fazemos aos outros o que a gente quer que eles façam para nós. Fala sobre a parábola dos credores e dos devedores. Aqui nesse capítulo tem a famosa passagem do dai a César o que é de César, né? Depois da instrução dos espíritos, ele fala da lei do amor, fala do egoísmo, da fé e da caridade, fala da caridade para com os criminosos, né? Para a gente mudar esse nosso olhar, e se a gente deve expor a vida por um malfeitor. Enfim, ele trata com muita profundidade desse assunto, que foi o que ele trouxe para nós, que é o amor. Como é que a gente deve lidar com isso? E como é que a gente pode oferecer isso, deixar que isso emane, que isso saia de nós e possa chegar aos nossos irmãos, aos nossos próximos. No capítulo 15 tem a parábola do bom samaritano, que caberia bem também nesse capítulo, porque é uma demonstração muito grande do que a gente pode fazer para o nosso próximo. Agora, antes da gente entrar em algumas palavras de Jesus para a nossa reflexão, é bom a gente lembrar de algumas coisas. Quando a gente entra, por exemplo, num avião para fazer uma viagem, eu acho que outras pessoas talvez já tenham trazido esse exemplo aqui, a gente ouve aquele aviso de que, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois nos outros, né? Nas crianças, nos adultos, nos idosos, nas pessoas que estão com você. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu pensei e falei, nossa, vou colocar primeiro neles, depois eu coloco em mim, né? Mas rapidinho eu aprendi que se eu não colocar em mim, eu não vou ter oxigênio para colocar neles. E aí o prejuízo é maior. Se a gente trouxer isso para esta frase, amar o próximo como a si mesmo, para esse ensinamento de Jesus, é a mesma coisa. Se eu não aprender a cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Se eu não me amar, eu não vou conseguir amar ninguém. Eu não vou conseguir desejar para o outro aquilo que eu gostaria que desejassem para mim, porque eu nem sei o que é que eu desejo para mim. Então nós precisamos nos cuidar. Essa é a primeira receita que eu acho que a gente tira dessa passagem. Nós precisamos aprender a nos amar. Aprender a cuidar de nós, a cuidar do nosso espírito, a cuidar do nosso sentimento, a cuidar das nossas dores, do nosso espírito, a cuidar da nossa evolução. E como nós estamos, seja em tratamento, ou seja por escolha mesmo, numa doutrina tão transparente, tão clara como a doutrina espírita, mas que nos chama a algumas responsabilidades, porque a gente aprende nessa doutrina sem nenhuma
como a gente diz, né, sem passar a mão na cabeça de ninguém, que nós só estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando há séculos, séculos e séculos. E nós melhoramos muito, né? Porque afinal das contas nós estamos hoje numa casa de oração, nós já não estamos mais arrastando ninguém pelo cabelo, nós não estamos juntando gente jogando para leão comer. Então a gente evoluiu bastante, né? Muito. Mas o amor que está dentro de cada um de nós, que Deus colocou quando nos criou, ele tem que ser transbordado. Nós temos que acordar isso. E como é que eu vou acordar isso? Se eu não sei o que eu quero para mim, o que eu preciso para mim, como é que eu vou saber o que ele precisa, o que ela precisa, o que o outro precisa? Às vezes a gente não sabe nem o que os nossos parentes mais próximos precisam, nossos filhos, a esposa, o marido. A gente percebe que tem alguma coisa errada, mas a gente não consegue detectar. Agora, como é que eu cuido de mim? Prece, estudo, oração. Acorda, faz uma oração. Não precisa ser uma oração enorme. Não. Afinal das contas, nós temos aqui dentro de nós o fluido vital. Deus está dentro de cada um de nós. Do mesmo jeito que você dá bom dia mãe, bom dia pai, bom dia para a esposa, bom dia para os filhos, dê bom dia para ele também. Agradeça. Chega na hora do almoço, não custa nada. 3 minutinhos, 5 minutinhos, uma outra oração. Se proteja. Mude os pensamentos. Porque quanto mais eu melhorar a qualidade dos meus pensamentos, mais eu estou atraindo pessoas na mesma altura com os mesmos espíritos, na mesma altura com os mesmos pensamentos. Então, se eu estou pensando coisas de maior responsabilidade, assuntos mais evoluídos, coisas sérias, né? Eu vou atrair gente que tem o mesmo pensamento. Agora, se eu só estou pensando bobagem, vou atrair só quem também pensa bobagem. Eu digo muito isso para o meu filho mais novo, que é dependente químico, e eu digo para ele, enquanto você continuar pensando 24 horas na droga, você não vai conseguir ficar limpo. Por quê? Porque fica exatamente fazendo aquilo. E os espíritos já desencarnados, também por dependência química ou por qualquer tipo de vício, eles se aproximam de quem tem a mesma sintonia. Né? Então eu preciso cuidar de mim, eu preciso colocar a máscara de oxigênio em mim, porque se eu não tiver oxigênio, quem depender de mim vai ficar na saudade, porque não vai conseguir continuar. E nós temos a responsabilidade sobre todos aqueles que estão na nossa frente. Todos aqueles com quem nós convivemos, todos aqueles da nossa família, todos os nossos amigos, todos aqueles com quem a gente cruza no trabalho, na casa espírita, em qualquer outro lugar que a gente frequente. E principalmente nós temos a responsabilidade de distribuir esse amor e esse respeito àqueles que nós não conhecemos e que para nós são invisíveis. Esses precisam de nós. Aliás, Jesus tinha dito isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E nos colocou aqui a sua imagem e semelhança para que nós possamos evoluir, cuidar de nós mesmos e fazer o nosso trabalho com os doentes. Afinal das contas, nós estamos num planeta de provas e expiação e nós temos que dividir essa... Cada um de nós tem a sua briga, tem a sua luta. Porque a partir do momento que eu sei o que eu estou procurando para mim e o que eu preciso para que isso aconteça, eu vou saber o que é que eu espero das pessoas com quem eu me relaciono. E aí eu vou poder chegar perto de amar o próximo como a mim mesmo. Eu não vou mais fazer para os outros aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Então eu vou fazer como fez o Chico, né? Tem uma história do Chico, que tinha uma senhora que tinha
perdido o filho, marido, não me lembro. São tantas histórias bonitas do Chico. Mas, em resumo, o Chico foi fazer uma visita a ela e ela chorava. O Chico não falou nada, sentou ao lado dela e chorou junto com ela. Então é isso que nós precisamos aprender a fazer. A entrar dentro do sofrimento das pessoas e ajudá-los, a consolá-los. Porque quando Jesus disse, vou mandar o Consolador prometido, mais uma vez ele dá um outro exemplo. Porque este Consolador que ele mandou veio para nos consolar nas nossas dores. O Espiritismo não tira a dor de ninguém. Mas é um consolo que nós nunca mais vamos precisar de outro remédio. Então, eu preciso cuidar do meu espírito, eu preciso cuidar dos meus sentimentos, eu preciso ter a coragem de olhar para o espelho e ver as minhas dificuldades, os meus vícios, os meus defeitos, as minhas virtudes, porque é com elas que eu vou trabalhar os meus defeitos. Porque aí o que eu estou fazendo? Eu estou me fortalecendo. Aí eu tenho condição de desenvolver um trabalho de ajuda ao próximo, de caridade, dentro dos padrões que Jesus nos ensinou. E quando eu começo a melhorar, quando eu começo a mudar o meu comportamento, quando eu começo a mudar a maneira que eu falo, quando eu começo a mudar a minha postura, os lugares que eu frequento, não só vou me sentir melhor, mais equilibrado, como as pessoas em volta vão perceber que alguma coisa está acontecendo comigo. Se alguém aqui fez ou está fazendo, por exemplo, o curso de aprendiz do Evangelho, sabe bem o que eu estou falando. Porque a gente começa a ser o cara chato. Aquele que não faz mais nada, aquele que não fala mal dos outros, aquele que não vai para tal lugar, aquele que não exagera mais na bebida, aquele que não faz isso, não faz aquilo. Por quê? Porque nós estamos percebendo, aliás, não somos nós que estamos percebendo, hoje em dia todo mundo está percebendo que tem um vazio dentro de si, porque se nós saíssemos agora para visitar todas as casas de oração da cidade, não importa se é espírita, se é católico, se é budista, todas, os evangélicos, todas estão cheias. Porque ninguém sabe o que fazer com esse vazio que está sentindo. Com essa tristeza que aparece de vez em quando e que a gente não sabe de onde vem. O que a gente sabe é que isso nos leva para um caminho muito perigoso, que é o caminho da depressão. A gente para de entender e de aceitar a nossa vida, para de reconhecer a nossa existência, e isso leva, inclusive, o que a gente mais ouve hoje em dia, que é o suicídio, que atinge qualquer um. Qualquer um. E hoje em dia, desde as crianças de 8, 9, 10 anos, até os idosos de 80, 70, 90. Nunca se teve tanto suicídio como se está tendo. E nós estamos num momento do planeta muito difícil. Né? Então, nós precisamos urgentemente entender que nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar a nossa vida, enxergar os nossos compromissos, enxergar os nossos problemas, para que o nosso exemplo possa servir para o nosso próximo. Então, quando eu digo amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, Jesus, inclusive, conta aqui a história a parábola do mal devedor, do mal credor e mal devedor, né? Que é aquele que está devendo, o patrão chama e diz, olha, eu preciso receber o que você está me devendo. Ele diz, mas eu não tenho para pagar. Bom, então, vende a mulher dele, os filhos, manda os empregados fazerem isso e me dá o dinheiro e pronto. E aí ele pede, não, por favor, não faça isso, me dá mais uma chance, me dá mais um tempo para que eu possa saldar essa dívida. E o patrão então diz, não, então tudo bem, então eu vou te dar mais um tempo. Ele sai dali e encontra com um amigo dele que devia para ele. Eu preciso receber, você, por favor, me pague. Não, mas eu não tenho, espera um pouco. Não, não vou esperar não.
e chama o resto e diz, prende esse cara, leva, está me devendo e tudo mais. E aí vão lá e contam isso para o patrão dele. Às vezes nós temos esse mesmo comportamento, a gente recebe uma ajuda, recebe um perdão, e a gente não sabe transferir isso para quem precisa, para aqueles que dependem de nós para isso. Por quê? Porque nós ainda não estamos cuidando direito do nosso coração, dos nossos princípios, das nossas escolhas. A gente ainda não está conseguindo fazer isso. Existe um texto do Emmanuel, um livro, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas que ele descreve bem isso. Ele chama bem a nossa atenção para isso. Porque isso é o maior ato de caridade que a gente pode ter. E para a gente fazer a caridade como ela deve ser feita, basicamente a gente precisa ter 3 coisas. Que isso está bem descrito na parábola do bom samaritano. Que a parábola do bom samaritano conta o quê? Que o samaritano estava vindo, segundo o relato de Jesus, estava em viagem, lembrando que samaritanos, judeus, tinham até hoje, né? Eles não se dão, é guerra para lá e guerra para cá, né? E tem um homem caído, assaltado, nu, sangrando, irreconhecível. Passa um sacerdote, que eram os homens da lei, os homens do conhecimento, os homens que dominavam naquela época, e o sacerdote olha e passa reto. Passa um levita. Levita era um ajudante no templo de Jerusalém. Normalmente ajudante de um sacerdote. O levita passa, meu chefe não parou, também não vou parar. Passa reto. E para surpresa, passa um samaritano, que para eles era o que não valia nada, era o errado, era o falso, o hipócrita. E o samaritano, então, doa tudo o que podia doar, em termos de atenção, de carinho, de amor. Enxuga as feridas, passa azeite para aliviar a dor, coloca no seu animal, leva até a cidade, coloca na hospedaria, passa a noite cuidando dele. No dia seguinte chama o hospedeiro e diz para ele, cuide bem desse homem, porque quando eu voltar, se tiver mais gasto, eu pago. Então essa atitude, essa parábola, ela traz conhecimentos, traz reflexões para nós que cai bem em cima desse título de hoje, que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque ele mostra para a gente 3 características que a gente não pode esquecer. A primeira é exatamente o amor ao próximo que nós estamos falando. Ele parou e não foi fazer pergunta nenhuma, não foi procurar documento, não foi procurar quem era. Não interessa para ele quem era. Era um próximo dele, um irmão dele que estava ali jogado. E ele então cuidou, como se fosse ele. Como se fosse o seu filho, como se fosse alguém que ele amasse tanto. Ele cuidou, curou, ajudou, levou. Depois ele nos dá uma outra característica que a gente precisa refletir, que é o seguinte, a coragem. Porque como samaritano, parar ali para atender o desconhecido. Ele podia ser assaltado junto também, de novo, porque a estrada estava ali. Não tinha ninguém na estrada. E além disso, ele parou para socorrer alguém onde os judeus poderiam argumentar, afinal das contas, por que você está fazendo aqui? Porque tudo isso acontece na véspera das festas de Páscoa, que foi a última vez que Jesus foi para Jerusalém. Então ele teve a coragem de assumir qualquer tipo de risco para ajudar o irmão, para ajudar o próximo dele.
E a outra coisa que ele traz para a gente é o seguinte, é a preocupação com o futuro, com o que ia acontecer depois com aquele que estava ali jogado. Porque ele diz para o hospedeiro, quando eu voltar, cuide dele, porque quando eu voltar eu reponho os gastos que você teve. Então são 3 características que a gente esquece, que a gente não se liga nessas coisas. Por isso que a gente diz, se eu não me amar, se eu não souber exatamente o que eu quero para mim, eu nunca vou saber o que eu quero para os outros. E aí a gente começa a se prender, não na caridade, como ela necessita que seja. A gente começa a se prender e perde um pouco. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai para o assistencialismo. Eu sou muito caridoso. Todo mês eu vou lá, dou um saco de arroz, dou um saco de feijão, deixo lá no centro, deixo lá na igreja. Isso vai ser distribuído. Isso é caridade? É caridade. Mas é um fiapinho de caridade perto da caridade que nós podemos oferecer. Às vezes a gente vai num trabalho social, mas a gente não está ali. Às vezes a gente vai porque as coisas estão tão ruins lá em casa que deixa eu fazer um trabalhinho social e ver se melhora as coisas lá em casa. Eu não estou fazendo, eu não estou amando o próximo como a mim mesmo. Eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo orgulhoso. Eu não cuido dos meus problemas, transfiro ele para Deus, mas para fazer um pagamentinho para Deus, para ficar bem na fita, eu vou lá e dou umas 3 horinhas lá, fico entregando. E aí o que nós fazemos? Entregamos com aquele olhar de quem está humilhando a pessoa que recebe. Quem faz esse tipo de trabalho social, ou seja, de entrega de cesta, ou qualquer outro tipo de trabalho, o trabalho, por exemplo, que se faz nas ruas com entrega de lanche, com entrega de alimento, o principal, está aí o Márcio, que não me deixa mentir, porque é um exemplo para todos nós com relação a esse trabalho, o lanche, o agasalho. Isso, se você chegar lá e disser, olha, hoje não tem lanche, não tem agasalho, não vai mudar a vida deles. Mas se você negar um abraço, se você negar uma palavra, aí eles vão ficar muito aborrecidos. Márcio conta, e eu pude presenciar, porque já saí com ele para fazer esse trabalho, quando você chama um morador de rua pelo nome, alguns até choram, porque estão sendo reconhecidos. Eles estão se sentindo gente. Tem alguém que se preocupa comigo, tem alguém que me ama, tem alguém que chega aqui e lembra do meu nome. Então isso é caridade, isso é amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu não estou na rua hoje, ou eu já estive, ou eu vou estar. Porque todos nós precisamos passar por algumas dificuldades para que a gente atinja o nosso grau evolutivo que nós vamos ter que atingir. Também tem isso. Não adianta dizer, não, mas eu não faço questão, eu não vou para a rua, mas também não preciso chegar lá em cima. Não, vai chegar, queira ou não queira. Porque o plano espiritual e Deus, quando a gente fica com muita dificuldade de entender algumas coisas, de compreender algumas coisas, eles dão uma empurradinha e a gente aprende. Não tenham dúvida disso. Eu conheço a história de um pai cujo filho é dependente químico. E esse pai faz tudo para esse filho. Vai buscar na boca, vai buscar na rua, vai buscar onde tem aquele bando de gente lá jogada no chão, abandonada. O filho dele liga, ele corre lá para socorrer o filho. E traz o filho. E durante muito tempo esse pai não prestava atenção no entorno do filho. Aí o filho foi preso, ficou 5 anos preso. E nas visitas
a visão desse pai começou a mudar. Porque na cela onde ele ia visitar o filho, outros jovens da mesma idade vinham conversar com esse pai, porque os outros pais tinham abandonado os meninos. E foi uma experiência riquíssima para esse pai. Mas ele ainda não tinha visto o seu filho, até em função do cuidado que ele tinha de proteger o filho, numa situação drástica de estar jogado na rua, imundo, sujo. Isso nunca tinha acontecido. Ele ia buscar porque o filho ligava, aí o filho estava ali e tal, ele trazia. Até que um dia, esse filho extrapolou no uso, depois de 30 e poucos anos no uso da droga, do crack. Esse filho pede socorro e esse pai combina de pegá-lo às 5 horas da manhã para levá-lo para a clínica para que ele pudesse se internar de novo. E quando ele chega no lugar combinado, ele não encontra o filho. Alguns dependentes tomando conta de carro, à madrugada, aqui em São José. E ele pergunta, puxa, meu filho, você conhece? Ah, não conheço, ele está ali, ó. E quando esse pai chega, o filho dele estava imundo, sujo, sem nenhum agasalho, sem camisa, dormindo, com a cabeça em cima de uma lata de tinta, e a tinta já estava grudando toda no cabelo. E aí esse pai entendeu, olhou para cima e disse, muito obrigado, eu entendi o recado. E daí para frente esse pai começou a olhar mais para o entorno do filho. Esse filho é o meu e esse pai sou eu. Então eu passei 30 anos socorrendo o meu filho e largando os outros. Quando muito fazia uma oração. Até que alguém deve ter dito, escuta, está na hora de mudar esse olhar. Não adianta ficar indo toda semana fazer preleção, apresentar aula do curso. Isso vale a pena, é muito bom. Estudar é muito bom, mas e a ação? Você está amando o próximo como você ama a si mesmo ou o seu filho? E eu percebi que eu estava amando só a mim mesmo e ao meu filho. E a minha esposa, para que ela não sofresse tanto. Então, quando a gente lê esse evangelho, a gente precisa entender que a gente tem que trazer dele algumas reflexões para que a gente deixe dentro de nós esse amor como se fosse um forno aceso. Como se fosse um forno aceso, porque forno quente, ele exala calor. E é assim que a gente tem que ser. Aonde a gente chegar, a gente exalar amor, paz, sossego, bom exemplo. Isso acontece com a gente. Tem lugares que a gente desiste de ir porque não me sinto bem lá. Vamos então. Não, lá não vou, não me sinto bem. Só tem um lugar que a gente não se sente bem, mas que vai ter que acostumar, porque um dia nós vamos ser obrigados a ir, né? Que é a velório. Conheço um monte de gente que, não, velório não leva a mal, não, mas eu não me sinto bem lá. É melhor se acostumar, porque vai ter um dia que vai estar assistindo o próprio. Então, quando a gente fala amar ao próximo como a si mesmo, é exatamente isso. A gente volta àquele ensinamento do conhece-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que eu me conheço, a partir do momento que eu sei das minhas dificuldades, que eu sei dos meus desejos ocultos, que eu sei das minhas fragilidades enquanto espírito encarnado em evolução, as coisas vão ficar mais fáceis para mim. Eu vou conseguir sobreviver. Eu vou conseguir chegar no nível evolutivo que aí eu vou conseguir ajudar as pessoas. Mas ajudar com o coração mesmo, estar presente ali. É claro que toda ajuda que a gente faz é válida, é evidente. Mas quanto mais a gente colocar o nosso coração nisso, melhor é. Quanto mais eu estender o meu olhar para o entorno, melhor é.
E esse é o trabalho que as casas espíritas fazem. É esse acolhimento que a gente precisa. Todos nós precisamos. Eu acho que não tem ninguém aqui que não precise de um acolhimento. De uma conversa franca, amiga, sem julgamento. Às vezes a gente não tem isso com os amigos, às vezes a gente não tem isso com as esposas, com os companheiros, com as companheiras. Por isso que a gente trabalha, por isso que tem um trabalho aqui, tem também, que é o atendimento fraterno. É a melhor maneira de amar o próximo como a si mesmo, porque quando você faz esse trabalho, você começa a perceber, sem julgar e sem dar conselho, que todos nós temos os mesmos problemas. A diferença é que alguns aprendem a lidar mais com isso e outros não. Então o nosso trabalho é esse, de acolhimento, de trazer as pessoas para dentro do nosso coração. É mudar o nosso olhar. É tentar olhar mais ou menos como Jesus olhou para Pedro no lago de Genezaré, quando conheceu Pedro. Ele já conhecia, evidentemente, Pedro conheceu a Jesus. Jesus olhou, mas não viu Pedro, pescador, rude, preconceituoso, grosso, violento. Não, ele viu Pedro lá na frente, abrindo a casa do caminho, acolhendo as pessoas. O Pedro que depois, ao ser crucificado, pediu para ser de cabeça para baixo, porque não tinha condição. Não se achava no direito de ser crucificado igual a Jesus. Então, esse olhar que a gente precisa ter. Procurar tirar das pessoas o melhor delas, porque isso engrandece o nosso íntimo. E eu já começo a trabalhar o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha falta de humildade, porque eu paro de julgar as pessoas. Jesus, quando olhou para Maria de Magdala, não viu a prostituta, mas viu a mãe dos doentes de muito tempo depois. Aquela que se entregou ao amor ao próximo. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e tantos outros. Chico, não precisa ir muito longe. E alguns encarnados ainda, que a gente sabe o trabalho que desenvolvem. Então isso a gente precisa mudar, porque todos nós temos a chance de mudar, se não nessa, na próxima encarnação. Mas geralmente as mudanças, elas começam a acontecer e se concretizam quando a gente estiver apto a assumir a nova responsabilidade. A fazer como fez Paulo, quando recebeu a transformação, na passagem de Damasco, e quando conseguiu se recuperar, a única coisa que ele conseguiu dizer foi: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus também, quando olhou para Saulo, não viu o violento, aquele bonitão, esbelto, dono de si, futuro praticamente dono do Sinédrio, porque ele foi cuidado para isso, foi educado para isso. Mas ele viu Paulo, maior divulgador da doutrina cristã. Se a gente procurar na Bíblia, ninguém foi tão apedrejado e tão chicoteado como foi Paulo. Aonde ele chegava era pedra, 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 chicote, pedra, chicote, pedra, chicote. Mas ele foi até o fim. Então esse é lá que a gente precisa ver. Parar de olhar as pessoas e julgar pela aparência. Ou julgar pelo que a gente ouve. Parar de julgar as pessoas, classes, instituições, porque a gente não pode esquecer que nós somos coparticipadores, né, de tudo isso que está aí. Cada um de nós tem a sua passagem.
Cada um de nós tem a sua contribuição. Eu tenho um texto aqui até bem interessante em relação a isso. Queria ver se eu achava aqui. Também do Emmanuel. Mas a gente não pode esquecer isso. Acho que vai ser difícil achar agora. Não vou conseguir achar. É tanta coisa que a gente tem aqui. É que eu me lembrei dele agora. Mas o Emmanuel mais ou menos diz o seguinte: espíritos ruins, espíritos que se comprazem no mal, geram instituições ruins. E ele fala isso, esse recado dele, exatamente para esse problema que hoje acontece no Brasil, que é essa divisão política, que faz com que famílias se separem, que amigos se distanciem. E eu tenho ido a muitas casas, a gente faz esse trabalho de preleção e de exposição de aulas dos cursos, e eu tenho notado que algumas pessoas trazem isso para dentro da casa espírita como uma dúvida que está afetando essas pessoas. Senhoras, às vezes, que ficam preocupadas com o que está acontecendo, porque um filho já não está falando com o outro. Mas e como é que o Espiritismo vê isso? Como é que deixa de ver ou não? Então Emmanuel explica bem isso. Se nós continuarmos, porque até hoje, em 2000 anos, tudo que está aí foi o que nós plantamos. Não podemos reclamar. Não podemos reclamar. Estamos num momento onde todos nós estamos nos transformando e nos regenerando. Uma outra coisa também, vai mudar para o mundo de regeneração quando? No ano tal, no dia tal. Não. Já está mudando há muito tempo e a regeneração em cada um de nós. Não é uma coisa coletiva. Não vai cair um raio e dizer, opa, acabou. Vocês não chegaram onde a gente queria, volta. E vocês vão ficar e agora a gente vai mudar. Não é mais o que estava. Não, nós vamos mudando isso aos poucos. Nós estamos enxergando a coisa muito ruim, é porque nós estamos olhando só para as coisas ruins. Mas tem muita coisa acontecendo. Mas só tem guerra, só tem isso, só tem aquilo. Sim. Porque os espíritos que se reencarnaram de um tempo para cá são espíritos que sempre fizeram isso. Tiveram agora nova oportunidade, mas também continuam fazendo a mesma coisa. Eles continuam fazendo a mesma coisa. O que nós precisamos fazer? Orar por eles. É o que nós podemos fazer. Mas eu não vou ficar orando para aquele cara do Hamas que vai lá e mata a criança. É uma opção, é uma escolha. Mas então você não está desejando ao próximo aquilo que você queria para você. Porque com certeza nós também já matamos muitas crianças, só que a gente não lembra, não sabe. Espanta? Claro que espanta. Eu já contei aqui, não sei se foi na quarta-feira, mas logo que houve o ataque do Hamas em Israel, 2 ou 3 dias depois, uma preleção, terminando a preleção, fizemos a oração de encerramento e nas vibrações eu falei, queria vibrar para o povo israelense que sofreu esse ataque assim assado, e queria vibrar, pedir orações para aqueles que atacaram. E uma senhora levantou e falou para mim, eu não acredito que o senhor está fazendo isso. Eu falei, olha, só me desculpe, isso é o que a doutrina me ensina. Porque Judas hoje é um trabalhador de Jesus. Porque aquele soldado que atirou a flecha no peito de Jesus esteve aqui no Brasil, como Dom Pedro II, não, Dom Pedro II ou Dom Pedro II, nos ajudando a que esse país seguisse. E aí a gente diz, não, tem que morrer. Agora tem tido tanto acidente, que morre gente, que na descrição do problema, alguém inadvertidamente, ou por descuido, ou por excesso de álcool,
mata o outro que estava trabalhando, que sempre o desenho é esse. E o que a gente escuta? Ah, quero justiça, perdi meu filho, uma pessoa tão boa. Porque esse é o nosso pensamento, essa é a nossa cabecinha hoje. Mas há uns 10 anos atrás, houve um crime em Cunha. Um lavrador tinha um amigo dele, uma pessoa que ele ajudou a criar, uma coisa assim, e que trabalhava com ele, ele tinha 2 filhas. E o lavrador, um belo dia, mata as 2 filhas. E eu nunca me esqueço disso, porque eu tinha uma vizinha que era de Cunha, e na hora que eu vi a notícia no jornal, eu liguei para ela e falei, nossa, você viu o que aconteceu na sua cidade? Falou, Zé, esse senhor é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão espiritualizada, e eu conheço a família, conheço o rapaz que cometeu o assassinato, não sei como é que isso pode acontecer. E aí, assistindo um programa de reportagem, aquela cena que a gente gosta de ver, né? O repórter chega para a viúva, ou chega para o pai que perdeu as filhas e faz aquela pergunta consoladora, né? Como é que o senhor está se sentindo após ter perdido 2 filhas? O repórter gosta de fazer essas perguntas. E o pai, para minha surpresa, eu nunca esqueci a resposta desse pai. Ele disse, é um momento muito triste da minha vida, eu acho que eu nunca vou conseguir superar isso, mas eu estou muito preocupado com o fulano, falou o nome do rapaz, que matou as minhas filhas. Porque eu posso conviver sem as filhas, ele não vai poder conviver com a dor que ele causou. Eu, quando escutei aquilo, falei, gente, isso é filme. Filme gospel. Porque eu nunca mais ouvi ninguém dizer uma coisa dessa. Porque nós não estamos preparados para isso. Porque a gente ainda não entendeu como é que é amar ao próximo como a si mesmo. Porque se o meu filho comete um assassinato desse, com certeza a gente vai encontrar um atenuante, eu vou encontrar um atenuante. Não, ele matou, mas foi a droga, foi... Ele não é assim. Nenhum de nós é assim, nenhum de nós foi criado para isso. Mas nós nos alimentamos na bondade e na maldade. Então, do mesmo jeito que eu fico em casa julgando, distribuindo WhatsApp de gente que eu nem conheço que manda para mim, e também não conheço quem que eles estão atacando, mas eu recebo e passo. Eu olho, é do meu grupo? É. Opa, então eu tenho que passar. Não me importa se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, eu passo. Enquanto eu faço isso, tem muita gente usando os próprios recursos, com muita dificuldade, usando tudo que aprendeu durante a vida, para sair daqui e lá na África, chorar com as crianças que lá estão sendo abandonadas e largadas na rua para ajudar projetos que necessitam disso. Então, enquanto nós tivermos esse tipo de trabalho e esse tipo de oportunidade para a gente se dedicar e aprender a realmente amar, não tem nada perdido, muito pelo contrário. Nós é que estamos nos afastando de Deus. Nós precisamos nos aproximar. E como é que eu me aproximo? Fazendo bem, amando. Eu vou aproveitar que o Márcio está aqui. O Márcio, seria muito bom que um dia ele estivesse aqui no meu lugar e contar a experiência dele na África. O Márcio é esse moço de cabeça branca que está indo lá tomar paz. Só dele contar, a gente desaba. Nós fizemos algumas palestras aqui em São José a respeito de voluntarismo, né, voluntariado e tal, e ele então conta a experiência dele. E quando você vê isso acontecendo, você diz, puxa vida, não tem nada perdido. Tanta gente fazendo bem, tanta gente se preocupando. Agora, não precisa ir para a África. Pode fazer no seu prédio. Pode dar bom dia para quem entra no elevador. Pode tratar o porteiro como um ser humano. Pode tratar o cobrador, tratar o caixa do supermercado. Eu sei que está muito longe da gente passar na rua, pegar um cara que está no chão, botar no colo e levar para casa. Isso, acho que nem seria possível, porque hoje a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque senão...
mas uma oração, uma conversa. E a prova de que as coisas estão mudando, se a gente começar a prestar atenção quando a gente anda em volta, a gente vai ver muita coisa boa acontecendo. Eu gosto muito de Olimpíadas, eu e a minha esposa, a gente assiste. Essa deve ser nem sei, desde que a gente se conhece, a gente assiste Olimpíadas junto. E a gente comentou muito nessa, em todas tem, né? Mas nessa, pelo momento que o planeta está, quantas atitudes de amor ao próximo nós vimos? Atletas, um pegando o outro no colo, porque estava machucado, porque precisava tirar dali. Atletas reconhecendo, às vezes, uma coisa que não é muito legal. A gente vê isso em todo lugar. Eu estava em São Paulo há 15 dias atrás, o cara de trás até buzinou para mim, porque eu não acreditei no que eu estava vendo. Um rapaz, bermuda, camiseta, com um cachorro desse tamanho, bonito o cachorro dele, passeando. Eu imagino que estivesse passeando. Ele estava sentado na esquina dos Estados Unidos com a Campinas, sentado na calçada, comendo marmitex, com 2 moradores de rua que estavam ali. Eu falei, gente, isso é coisa de cinema para mim. Não, obrigado. Isso é coisa de cinema, mas é uma coisa que enche o coração só de você ver. Você diz, poxa, nem tudo está perdido. Deus está no comando mesmo, Ele sabe o que está fazendo. E se nós estamos passando por esse momento dolorido, difícil, é para que a gente aprenda alguma coisa. Então, nada contra o Datena, mas não dá para assistir o programa. A minha netinha de 9 anos, que fala para mim, vovô, esses programas que tem na televisão, tira tudo, deixa só o canal infantil. Eu falei, a ideia não é má, né? Não sei se alguém assistiu Divertidamente 2. Alguém assistiu? Não é uma maravilha? A gente tem que buscar o que tem de bom, porque todos os lugares tem coisa boa sendo feita. Todos os lugares. Não é só na casa espírita, na igreja católica, no evangélico, nada disso. Todos nós estamos procurando oferecer alguma coisa diferente. Porque é isso que nós queremos para nós. Eu quero ser respeitado. Eu quero que meu filho tenha acolhimento aonde ele estiver, embora ele esteja desviado, até agora não conseguiu se achar. Eu quero que minhas netas tenham um futuro onde elas possam se situar. Por isso que faz evangelização, que a gente procura, que é a nossa responsabilidade. Mas eu preciso fazer a minha parte. Então eu preciso o quê? Ter fé, esperança, de que nem tudo está perdido, isso não está abandonado. Jesus não comanda só a Terra. Segundo estudos, ele comanda 5 planetas. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele comanda 5 planetas. Então você acha que vai perder tempo com a transição planetária aqui? Ih, perdi a mão, não sei mais o que está acontecendo, deixa acontecer lá, depois eu vejo. Não! Cada um de nós tem a nossa função aqui, cada um de nós tem o nosso trabalho. Não deu para fazer agora? Não tem problema. A misericórdia de Deus é muito grande, vai voltar a fazer. Ai, mas será que eu volto num planeta regenerado? Aí não é coisa, eu não posso falar, não tenho noção. A gente espera que sim. A gente espera que sim, porque se nós estamos tentando agora fazer o melhor, a gente vai continuar fazendo o melhor. Então, acho que está na hora de ir encerrando, né? Esse capítulo é bom a gente ler e a gente refletir sobre algumas coisas, mas basicamente isso. Mudar o nosso olhar com relação ao nosso próximo. Porque o nosso próximo, o primeiro deles, somos nós mesmos. O mais próximo de mim é o meu espelho. E se eu não cuidar desse próximo, eu não vou poder continuar cuidando dos outros. Para que eu tenha equilíbrio, para que eu possa manter
um equilíbrio geral, um equilíbrio de saúde, um equilíbrio espiritual. Eu preciso estar sempre o mais perto possível de Deus. Acreditem ou não. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem um monte de capa. Esse aqui é meu, mas é todo riscado, porque a gente risca muito. Esse aqui é o caminho. 28 capítulos, 28 mapas do tesouro. Não precisa ler tudo, não. Vai lendo devagarinho. Volta. Faz o Evangelho no lar. Do mesmo jeito que a gente faz pós-graduação, cursos, seminários, congressos. Participa de estudos. Não custa nada. Só engrandece a nossa alma, o nosso espírito. E não é coisa para depois, não. É coisa para agora. Vocês podem ter certeza disso. Porque aí muda a sua relação com a família, muda a sua relação com os amigos começam a entender por que você é uma pessoa feliz. E ninguém mais vai dizer, quando você chega alegre e feliz, vai dizer, o bobo da corte chegou, ri o tempo todo, não sei, está rindo do quê? Né? Ou é bobo, ou é feliz. Quem não é feliz é que é bobo. Nós somos criados para a felicidade, nós somos criados para a alegria, nós somos criados para chegarmos lá espírito puro. Só que tem esse caminhozinho para percorrer. E nesse caminhozinho a gente chuta um aqui, derruba outro lá, coloca um espinho para alguém pisar aqui, aí afaga outro aqui, e assim vai. Aí pede desculpa para aquele lá do comecinho. Aí chega aqui, alguém lembra, olha, né? Nós vamos nos acertar. Quando a gente chegar no 0 a 0, aí nós estamos lá. O Chico tinha um amigo chamado Quincas. O Quincas tinha um escritório de contabilidade em Uberaba e trabalhava com o Chico à noite. Assaltaram o escritório, roubaram tudo dele, o que não roubaram, quebraram o móvel. O Quincas ficou arrasado. Aí à noite ele foi para o trabalho, chegou lá triste, com a cara amarrada. O Chico viu, sabia já o que tinha acontecido, claro, né? O Chico esperou um pouquinho, até que chegou e falou, Quincas, o que aconteceu, que você está desse jeito? Ô, meu irmão, mas o que houve? Aí o Quincas contou para ele, Chico, roubaram tudo, derrubaram, quebraram, o que não quebraram, o que não levaram, quebraram. A gente trabalha a vida inteira, aquele lamento que a gente faz, né? A gente sabe ser vítima. Trabalhei a vida inteira, agora chega aí, entra um cara lá, me faz isso e tal, não sei o quê. Aí o Chico esperou um pouquinho, não falou nada, pôs a mão no ombro do Quincas e falou, Quincas, como é bom a gente poder devolver, né? Então é isso que a gente faz, é isso que nós estamos fazendo. Aquilo que a gente acha que está perdendo, nós estamos devolvendo. Porque vai chegar uma hora em que a gente vai estar tendo as coisas que realmente nós estamos conseguindo. E aí nós não vamos precisar devolver mais. Isso é o que nós vamos levar, é o que está aqui, no nosso coração. Então, quando você perde um emprego muito bom, ou quando você empresta um dinheiro e de repente esse dinheiro não volta, você perde, ou quando você é roubado, em vez de ficar se lamentando, noite sem dormir, úlcera, remedinho, Rivotril, não, lembra que você está devolvendo. Estou devolvendo. Aí fica mais fácil a caminhada. Não é? Márcio, está na hora ou não? Ah, tá. Então, vai dar para eu procurar um negócio que eu queria ler para vocês aqui. Bem rapidinho. Ninguém quer perguntar nada, não? Se não souber, o Márcio sabe. Aqui, achei. Tem um texto do Emmanuel que diz o seguinte: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César.
simbolizada no governo estatal. Dai a César o que é de César, exatamente isso, né? César é simbolizado como o dinheiro, como o poder, né? A coisa material, a riqueza material, né? De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. E aí chama a nossa atenção: o aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governância humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Então, a nossa participação é de extrema importância porque já participamos antes. Então, se tem alguma coisa que é errada, nós estamos envolvidos nisso. Entregar a César o que a ele pertence, entregue a César o que a ele pertence, mas não ouvides as obrigações que nos ligam ao alto, porque assim nos adiantaremos para as celestes moradias, confiando em nossos melhores sentimentos ao culto da fraternidade, com trabalho espontâneo e benefício dos nossos semelhantes em toda parte. E aí ele coloca: Jesus sempre lutou contra as injustiças do Estado. Foi isso que Jesus fazia com o Sinédrio, né? Ele sempre combateu aquelas coisas, aquelas injustiças todas. Com docilidade e com muita paz e ponderação. Então, temos Deus e César compromissos com a vida em comunidade. César é a expressão da comunidade e nós temos compromisso com ela. As leis, os benefícios, tudo que nós temos foi através dessas comunidades. Mas nós nos perdemos e ficamos sempre de um lado ou de outro. Não sabemos manter o nosso equilíbrio. Nós temos carro, documentos, estradas, ruas pavimentadas, saúde gratuita. Mal ou bem, isso é fruto da sociedade organizada. Maus homens geram maus políticos. Nossas imperfeições atraem isso. Se colaborarmos com a nossa parte nesse equilíbrio, vamos atrair governos, estruturas, governantes de acordo com a nossa evolução espiritual. É importante porque tem um aspecto político muito forte que nós não podemos ignorar, principalmente nesse momento e nesse país. Jesus nos deixa ensinamentos seríssimos para que entendamos o momento que vivemos. Não podemos repetir o comportamento do judaísmo da época que se estruturou num processo de ingratidão. Viviam sob a organização romana, usufruíam dos processos urbanos, dos benefícios do progresso e da estruturação social que só os romanos possuíam na época, e eles que eram os depositários da fé se comportavam como rebeldes, indisciplinados, ingratos, propagando a violência, o ódio, a revolta, a baderna, incompatível para quem está a serviço de Deus. É isso que acontecia naquela época, né? Aí ele continua, no final ele só diz o seguinte: eu só olho para os meus direitos, não para as minhas responsabilidades. E cita a parábola do bom samaritano, e aí ele diz o seguinte: ele lembra Chico sentado ao lado da mãe, que não tinha nada para sofrer, para fazer mais, e ele então chora com ela. Ou seja, a gente não pode esquecer que tudo isso que está acontecendo, nós temos participação. Então não adianta reclamar dos políticos, não adianta reclamar de nada. Nós temos que começar a mudança por nós mesmos. Ah, mas se eu mudar 150 pessoas, eu não mudo o mundo. Não. Mas se você estiver dentro das 150 pessoas, aí você vai achar que está mudando o mundo. Então a gente tem que mudar a nossa ética. O que é bom para mim, é bom para mim. O resto, não. O que é bom para mim, tem que ser bom para todo mundo. Porque se não for para todo mundo, não vai dar certo. Tá bom? Obrigado, gente. Vamos fazer uma oraçãozinha só para a gente encerrar, né?